seguinte, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, seria possível evitar 260 mil mortes, né, por ano causadas aí por câncer e também doenças do coração, que se torna aí, assim, eu acho que as duas doenças que mais matam, eu acho também, no mundo todo, gente, fora a Covid agora que está matando muito mais, né? E aí a população brasileira, né, tem aí menos de 30 minutos de exercício. Se você fizer, eu acho que 30 minutos diariamente. Ontem eu fiz 15 a 20 minutos de exercício, foi super intenso, muito bacana. E se você também tiver uma alimentação muito boa, vai te ajudar bastante, né, a evitar esse tipo de mortes e esse tipo de doenças. E a prática regular de atividade física proporciona muitos benefícios à saúde, especialmente na prevenção e também no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, colesterol alto e obesidade, que são importantes fatores de risco para o desenvolvimento da doença arterial coronária, que consome aí a vida de tantas pessoas. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que, ao final deste ano, quase 400 mil cidadãos brasileiros morreram por doença do coração e da circulação. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o cardiologista, Dr. Talmo Félix, que já está aqui junto comigo e a gente vai tirar algumas dúvidas. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Por que não se deve deixar de praticar exercícios físicos agora no inverno? Muita gente deixa para praticar só quando está perto do verão, para ir à praia. Aí chega no inverno, dá aquela, não vou mais dar agora, depois eu mais. Na verdade, primeiramente, bom dia, né, a todos os telespectadores. As doenças cardiovasculares por si só, elas já matavam bastante antes de tudo, né? Elas já eram a principal causa de morte, sempre foram, tanto no Brasil quanto no mundo, exceto em países de baixa renda. E agora você foi extremamente assertiva quando você falou em relação ao câncer, né, e as doenças cardiovasculares, realmente somando as duas, elas matam bastante. Mas as doenças cardiovasculares em si, elas estão em primeiro lugar. Primeiro lugar, porque também qualquer coisa, a pessoa tem um infarto, tem alguma coisa, até alguma doença que você possa ter, juntando, às vezes você nem tem, tipo, acho que às vezes tem gente que nem tem de infarto, nada disso, o coração, mas por conta de uma outra coisa que você já vem tendo, outra doença, às vezes acarreta, né? Exato, e a questão do fator de risco, você foi também assertiva com relação à questão da Covid, né? Que agora é a segunda causa de morte, né? Maior em relação a números de morte por dia. E assim, a atividade física, indispensavelmente, ela é um fator de proteção, né? Não só pelo fator em si de você conseguir aumentar a sua imunidade, pela produção da irisina, que já foi colocado como alguns estudos, mas para o bem-estar realmente do coração e a melhoria de taxas, porque o pessoal pensa assim, eu não tenho um familiar doente, eu não tenho histórico de doença do coração, eu estou livre. Ou o contrário também, a pessoa diz, eu tenho mãe e pai hipertenso, eu vou ser hipertenso. Tá errado, tá errado. Geralmente, nós conseguimos fazer esse tipo de modificação baseados tanto na escolha, na opção por atividade física e de questão alimentar também. E é por isso que é tão importante, numa época como essa, no inverno, você até falou que o pessoal no inverno dá uma escondida. Eu ouvi no consultório inúmeras desculpas relacionadas à pandemia. O pessoal até diz, começou a pandemia, eu parei de me exercitar. Eu fiz, então quer dizer que em casa tu não tem espaço não, tu não tem 2 metros assim de espaço para conseguir fazer um funcional que seja. Então na maior parte das vezes é desculpa. É desculpa mesmo. Pois é, e aí chega no inverno e diz, aí começa, não, porque eu não fui caminhar porque estava chovendo, eu não fui caminhar porque estava frio. E assim, visto a anatomia e fisiologia do corpo, a gente sabe que a própria atividade física ela já tem um princípio protetor num geral, num contexto geral. Por quê? A gente faz atividade física, a gente consegue promover uma vasoconstricção periférica, a gente consegue... Vasoconstricção, para quem não sabe, é só quando os vasos da periferia, né, no caso mãos e pernas, eles dão uma apertadinha e aí o centro fica protegido. Porque a gente precisa manter uma temperatura basal de 37 graus internos para o bom funcionamento. Abaixo disso é hipotermia. Quando isso acontece, o próprio corpo ele liga um mecanismo de defesa que faz com que os músculos fiquem um pouco atrofiados, eles fiquem com uma tensão a mais e isso faz com que os próprios órgãos metabolicamente caiam de produção. Então, assim, fazer atividade física mesmo no inverno é extremamente importante. Então, eu acho que é a época até que a pessoa tem que se exercitar mais.
É verdade, viu? Então, chega a ser até uma forma do próprio corpo manter o bom funcionamento, obviamente, mas também fator de proteção cardíaca. Doutor, é verdade, é mito ou verdade, vamos dizer logo assim, né? Que o frio acelera o coração. Não, na verdade, o aceleramento do coração ele se dá como um mecanismo de defesa. Certo. Justamente porque o corpo ele faz uma leitura da situação e uma vez que ele encontra frio, né, ele pretende mandar sangue com qualidade para todas as extremidades. Então, quando você está bem condicionado, quando você tem uma boa bomba, como eu costumo dizer no consultório, você consegue mandar esse sangue de forma satisfatória. Quando você não tem, qual é a única defesa que o coração tem quando ele se sente subestimado, quando ele se sente pouco valorizado? É acelerar. Né? E fica aquela pergunta, né? O pessoal até diz assim, o coração dói muito, muito. Então, assim, é um órgão extremamente sensível, é um órgão que ele, por mais que ele seja muito inteligente, mas às vezes ele acaba pagando a conta por a gente. Quando ele vem cobrar, já é tarde demais. É verdade. Agora vamos lá, né? Claro que exercício físico é muito bacana, mas para quem tem doenças cardíacas, né? Existe algum tipo de exercício que não deve se fazer de jeito nenhum? Olha, eu sempre digo que do saudável até o mais doente, até o operado, quem já fez ponte safena ou cirurgia de válvula, enfim, essas pessoas elas têm que se exercitar, obviamente. Mas elas têm que ser o próprio termômetro também. Por quê? Às vezes eu vejo pessoas saudáveis fazendo pouco exercício e achando que estão fazendo o suficiente e vejo o contrário também, quem realmente tem uma limitação extrapolando. Então realmente tem que ser feito um estudo, por isso que é tão importante você passar no consultório, você fazer todo um check-up para ter noção de como é que está a máquina e aí sim seguir. Porque não que o cardiologista vá dizer para você, olha, você vai fazer 30 minutos de caminhada todo dia, isso é errado. Eu tenho pacientes que se exercitam 5, 10 minutos, mas dependendo da intensidade, como você mesma mencionou, já é uma atividade satisfatória, entendeu? Então, assim, cada um tem a capacidade de ser o próprio termômetro. As pessoas infartam mais no inverno ou no verão? Uma boa pergunta, mas assim, obviamente que no inverno, pelo fato justamente dessa parada, dessa redução, tem um aumento. Tanto que a gente focou tanto na Covid, né, que acabou esquecendo do infarto. E a maioria dos hospitais que davam referência, davam suporte a infarto, acabaram não conseguindo prestar essa assistência de forma eficaz. E realmente houve um aumento absurdo, né, de morte por doença cardiovascular, por infarto, enfim. E realmente no inverno tem uma taxa um pouco maior. Tanto que a média dia é mais ou menos 1.100 no inverno, 1.100 por dia. Tem muita gente que infarta pós-exercício, não é verdade? Por que isso acontece? É aí que está, é justamente o ponto onde a pessoa extrapola. Né? O fato da pessoa não... mais além do que você aguenta. Exato. E aí vai fazendo e acaba... E o que é que eu sempre digo, até para os mais experientes, para a pessoa tentar entender o que é que o corpo está tentando falar. Porque o corpo da gente ele não é algo que vai acontecer um desastre como um infarto sem um aviso prévio. Então aquela pessoa que sente um pouquinho de dor no peito, um incômodo, ela precisa passar por uma consulta. Não adianta chegar e dizer para essa pessoa, não, vai praticar atividade física que você vai ficar seguro. Não, eu estou sendo hipócrita. Né? Então você tem que chegar para essa pessoa e dizer, entenda os seus limites. Então começou a fazer atividade física, sentiu um incômodo, para um pouquinho, respira, toma uma água, tenta retomar. Aconteceu de novo? Para. Isso vale para todo mundo, do saudável ao mais doente. Exatamente, porque a gente às vezes acha que está saudável e às vezes nem está. Né? Temos que tomar todos os cuidados, principalmente os idosos ou os jovens também. Também. Os idosos também morrem. Os idosos eles têm um fator de risco natural que é o endurecimento das artérias, né? Então a gente tem que ter uma cautela um pouquinho maior. Mas ciente de que esse endurecimento das artérias também se deu porque essa pessoa antes não teve os cuidados, né? Então acabou deixando acumular cálcio, acabou deixando a doença, a dislipidemia, o colesterol alto tomar de conta. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. É verdade. Olha, eu acho o seguinte, que às vezes tem gente que malha com o personal, digamos, né? Vamos lá, só malha com o personal. Aí, bora. Você já está no seu limite, você não aguenta, mas a pessoa quer que você vá até, né? Vai até onde aguenta. Mas você vai fazendo. Você não está aguentando, você vai fazer só porque, para mostrar que você consegue.
E isso pode também acarretar em alguns profissionais de educação tem que ter física, cuidado, realmente né, eles com têm que ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Para a forma que o próprio cliente lá vai estar se aparentando, né? Saber também cobrar dessa pessoa que ela esteja sempre com os exames em dia. Mas assim, eu falo pelo meu personal, ele é um cara extremamente consciente. Né? Ele é uma pessoa que não só da parte cardíaca, mas da parte muscular mesmo, para evitar lesões. Eu acho que precisa realmente ter muita sensibilidade e saber conversar. Exatamente. Porque assim, puxar da pessoa para estimular é importante, né? Até porque a pessoa não estaria com o personal se não fosse da intenção dela ultrapassar um limite. Né? Mas também tem que ultrapassar o limite de forma consciente e ciente de que aquilo ali ele vai ter uma repercussão. Então, o ideal é que se vá até onde se aguenta. É verdade, gente, tem que ir. Eu mesmo paro, digo, não aguento não, eu não aguento, e paro ali, respiro, dou uma caminhada, dou, né, minha paradinha, porque senão, gente, eu não aguento. E não dá certo não. Mas aí, vamos lá. Doutor, tem gente que sente, tipo, tá dormindo, de repente o coração começa a acelerar, dá aquelas palpitações muito rápidas. Isso é alguma coisa? Tem gente que fala, ai, meu, acho que eu tô sentindo uma coisa ruim, será que vai acontecer alguma coisa com alguém? Pronto. Às vezes pode ser até com você mesmo, mas por que isso acontece? Lembra do que eu te falei dos sinais de alerta, né? Então, o corpo, ele tem algumas formas de nos avisar quando algo está fora do lugar. E eu vou falar mais pela questão da hipertensão. Você falou na taquicardia, eu vou mencionar, mas a hipertensão, por exemplo, ela na maior parte das vezes se apresenta silenciosa. E o pessoal até diz assim, não sei porquê, minha pressão sempre foi 12/8, sempre foi 11/7. Mas pode ter certeza que algum motivo tem, a pressão nunca sobe por nada. Então, vamos enumerar, fora as causas cardíacas, a gente também pode ter alterações de pressão e de taquicardia em resposta à dor. A gente também pode ter uma alteração em resposta a qualquer tipo de afecção central, uma infecção sistêmica, tem que se atentar para isso. E também não podemos esquecer da ansiedade. Então, pessoas que estão confinadas em casa, passando mais tempo em casa, querendo ou não, a mente está um pouco mais vazia, só vendo notícia ruim na televisão, tem aquele dia mais fadigado. E aí, quando chega à noite, é onde chega o momento. A pessoa vai descansar e a cabeça foi a mil ali, a pessoa foi dormir preocupada. Às vezes nem consegue descansar direito. Pois é, e assim, tudo isso aí acaba gerando toda uma resposta sistêmica e o primeiro órgão a se manifestar, a dizer, olha, eu não estou bem para dormir, eu não estou bem para repousar, é o coração. Cansei de pegar inúmeros pacientes dizendo exatamente tendo essa queixa, né? E aí acaba que você vai investigar e descobre que o coração está em constante estado de alerta, tem alterações de relaxamento. O coração tem uma função básica, que é contrair e relaxar. Essas pessoas que estão já no começo de sedentarismo, o coração ele fica tão em alerta que ele contrai, na hora de relaxar ele já contrai de novo e aí vai. Uma frequência de repouso, às vezes, que devia estar ali em 70, 80, em 95, 105. Então, assim, o coração está sempre pronto para responder, mas isso não é o ideal. O ideal é que o coração saiba a hora de repousar e a hora de estar em atividade. Porque quando a gente respira, às vezes, respira, aí dá aquela dorzinha fina que vai bater nas costas. Tem muita gente que fala isso, tô com uma dor aqui. Aí já tem gente que fala assim, é gases. Eu não sei não, gases? O conhecimento isso? popular, ele acaba sendo benéfico e maléfico ao mesmo tempo. A gente precisa saber diferenciar o tipo de dor. É por isso que eu costumo dizer para nunca subestimar, principalmente mulher. Mulher, ela tem naturalmente a parte nervosa dessa parte do tórax bem mais elevada, porque tem as mamas envolvidas, enfim. Então, todo tipo de dor torácica, ela precisa ser investigada. Né? Então, quando você falou dessa questão de respirar e às vezes sentir uma dor que vai bater nas costas, a gente tem que ter em mente que também pode ter um diagnóstico diferencial envolvido. Pode ser coluna, pode ser estômago, a gente tem inervações que são todas em comum, né? São nervos que partem desde o cérebro e descem todo o tronco. Então a gente precisa ter noção de que além do coração tem outras possibilidades que não são letais, né? Mas que antes de serem colocadas em questão, tem que se tirar o coração da linha de tiro, porque o coração realmente é algo que pode matar. E assim, eu já vi casos absurdos de pacientes de 17 anos, por exemplo, que tinham histórico familiar, não levaram em consideração, infartaram. Tem gente que infarta dormindo, né? Tem gente que infarta dormindo. Acontece. É horrível, né? Porque você não tem ninguém para te ajudar, nada. Mas enfim. Pode ter certeza que o coração ele sempre dá um sinalzinho, sempre. Nunca tem não estava sentindo nada, não estava. Só que às vezes não dá bola. Todo infarto é uma dor muito, deve ser uma dor muito
é comprimida? É uma dor fina? Uma dor a sensação forte? que o paciente Como é que é descreve essa dor? é uma sensação de aperto, né? Aquela sensação de que tem algo em cima do peito. Aí é onde o ansioso sofre aperto também, porque ele fica naquela, meu Deus, eu estou sentindo exatamente essa dor, entendeu? verdade. Então, assim, a própria ansiedade, ela tem a capacidade de fazer com que a gente somatize, no caso, a gente transforme em sintoma, o que aquela manifestação é a dor no peito. Entendeu? Então, realmente a gente precisa investigar. Não adianta querer achar que um infarto ele vai chegar, como diz assim, ele vai chegar num camarote, né? Ele vai chegar num carro grande dando um aviso, tô chegando. Não, às vezes é insidioso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a pessoa estiver infartando, né? Outra pessoa estiver do lado, o que é que essa pessoa pode fazer para ajudar? O segredo é a resposta rápida. Né? Eu nunca costumo mandar ninguém se medicar, mas apesar de que o conhecimento popular fala, mastiga 2AS, assim, eu vou falar... Mas se não tiver na hora, tem que ser algo que seja manual, algo assim, o ideal que é que seria? encaminhar a um serviço de urgência o quanto antes, porque assim, eu costumo dizer que tempo é coração, do mesmo jeito que tempo é cérebro no AVC, tempo é coração também, porque quanto mais rápido se chegar ao serviço, mais rápido vai se diagnosticar. Porque assim, o que é que a gente tenta evitar? Dá aquela reanimada? Não, de jeito nenhum, não pode. Exceto em casos de parada e aonde a pessoa esteja, saiba o que está fazendo, eu não recomendo que faça. Porque às vezes você pode traumatizar a costela, você pode até dificultar o serviço para quem precisa daquilo ali íntegro para fazer funcionar. Então, se você tiver um certo preparo, tudo bem. Tiver um conhecimento mínimo, aí tudo bem. E tiver certeza que aquela pessoa sofreu uma parada cardíaca, porque o infarto é diferente. O infarto, ele só caracteriza uma falta de sangue momentânea ali para um determinado segmento do coração. Quando uma pessoa chega a dizer que o infarto foi fulminante, é porque o coração ele não teve um tempo de resposta. Então, você pode ter certeza que aquela pessoa ela tinha 2 ou mais obstruções graves e ela não tinha nem noção. Essa semana, por exemplo, eu peguei um paciente que entrou no meu consultório normal, conversando, tudo bem. Não, ele estava sentindo nada. Ele disse para mim que sentiu um mal-estar noturno. E aí, por isso, procurou o cardiologista, porque a mulher insistiu muito, olha só. Homem, geralmente, é o último a procurar o consultório. Ele sempre, não, é uma dor muscular, vou tomar um Dorflex, vou tomar isso, aquilo. Toma qualquer coisa pra passar e pronto. Quando ele sentou no consultório, eu abri o eletrocardiograma dele, quando eu olhei, eu fiz, amigo, é o seguinte, eu não quero lhe assustar, eu vou lhe dar um encaminhamento, você vai procurar o primeiro serviço de cardiologia que você encontrar e você vai entrar, porque você está infartado. Então, assim, algumas pessoas têm tempo, né, para procurar, mas geralmente infarto mata na primeira hora. Então, por isso que eu digo, tempo é coração. A gente precisa ter ciência de que começou a sentir, é melhor pecar por excesso. Corre para o hospital. Sim. E se não der tempo de chegar? Não. Aí tem realmente. Vezes que não dá tempo, né, gente? Aí realmente por é como eu disse. Por isso que eu estou te perguntando se tem alguma coisa que a pessoa possa fazer até chegar no hospital, né? Tendo um mínimo de conhecimento, no caso, em ressuscitação cardiopulmonar. Alguma coisa assim? Não. Nada de água, na maior parte das vezes, as pessoas até erram nesse caso. Em casos de pressão alta, a primeira coisa que chega, toma aqui um copo d'água. Tá errado. Porque se você dá água, você está aumentando o volume corrente. Ou como alguma coisa doce para baixar? Né? Também não. Ou sei lá. Nenhum tipo de medida dessas, assim, eu vou falar populares, né? Elas são ideais. Tem gente que quando dá pressão baixa quer dar leite com sal. Isso! Né? Não é o ideal. O pessoal fala muito isso, gente. Não é o ideal. Então, assim, o ideal mesmo é procurar o serviço de urgência. Ou então, se tiver o mínimo realmente de ciência, como às vezes acontece, eu já atendi uma pessoa no avião. Entendeu? Então, eu só fiz questão de manter aquela pessoa calma, ciente. Realmente, a calma, ela é necessária. O fato que a pessoa está sentindo dor, ela vai ficar, né, naquela ansiedade, naquela coisa de, eu quero chegar, me leva logo. Mas, assim, o ideal é tentar manter a calma, tentar raciocinar e tentar procurar o serviço mais próximo para atendimento. E se houver uma parada cardíaca, só fazer uma manobra se tiver conhecimento para tal, porque senão você vai acabar dificultando a coisa. E ficar tranquilo, respirando, respirar tranquilamente para poder, né, para poder você se acalmar. Muito bom. Chás calmantes são uma boa alternativa, né? Eu não vou dizer para aquela pessoa dizer, dá um chá e mantém em casa. Não, dá um chá, deixa aquela pessoa se acalmando, pensa se é melhor levar para um serviço de urgência ou então acionar o SAMU. Muito bom, bom demais, viu? Obrigada pela sua participação, foi ótimo aqui no nosso papo de hoje, né? Espero que você tenha gostado e olha, se você estiver infartando, corra para o hospital. Não espere não, o negócio melhor, vai melhorar, não, acho que daqui a pouco está passando essa dorzinha, sentiu algum incômodo, vai para o médico. Não deixa para ir para o médico de última hora, sei lá, quando você estiver sentindo uma dor maior, não.
O cardiologista, assim como qualquer outro médico, você tem que ir fazer seus exames de rotina, pelo menos uma vez no ano. O doutor está aqui para falar isso. Uma vez no ano você tem que fazer seu exame de rotina, seja homem ou mulher, gente. Até mesmo criança. Criança também pode chegar infartado, pode? Sim. Pode, claro, pode. Então, você tem que se cuidar hoje. Não é deixar para amanhã eu vou, depois eu vou. Quando a gente fica adiando muito, aí complica a situação, aí pode até piorar, tá? Mas olha só, deixa eu falar de beleza e bem-estar para você que está aí do outro ladinho. Vou falar do Parlogia.